Então, cara, esse ano foi decepcionante. O Carille ele poderia ter mostrado uma qualidade que ele mostrou em 2017, mas não conseguiu. E o que mais me preocupou com relação ao Carille foi justamente o fato dele não modificar nada. Ele via que o time não estava rendendo, ele via que o time não produzia, e ele continuava insistindo com escalações que não estavam dando certo, pedindo para jogadores fazerem funções que não eram as que eles estavam acostumados. Wagner Love marcando lateral, o Pedrinho jogando muitas vezes aberto, sendo que ele pediu uma oportunidade por dentro, o Carille insistia dizendo que o Pedrinho não jogava por dentro. Aí chega o Coelho, mostra que dá para o Pedrinho jogar centralizado sim. Então acho que o Carille em determinados momentos faltou até humildade para ele. Ele voltou diferente da primeira passagem. Ele voltou um cara arrogante, muitas vezes aí prepotente também diante dos repórteres, quando questionado a respeito da parte tática do jogo. Ele dava umas respostas de travessado e eu acho que isso daí não foi benéfico para ele. Ele arrumou uma briga com todo mundo, com o elenco, com a torcida e com a imprensa. Aconteceu o quê, Carille? Você tinha razão? Os números mostraram que não. Com o elenco, Renato e Hamilton e Mano, com o elenco isso ficou visível depois do baile que ele tomou do Miguel Ángel Ramírez no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, que ele não entendeu, ele não viu. Acho que ele não entendeu até agora o que aconteceu naquele jogo. Tamanho o laço que ele levou, a sambada que ele levou do Espanhol na derrota por 2-0 dentro da Arena Corinthians. Ali, ele jogou os meninos na Cova dos Leões. E para muita gente ali, ele já cavou a saída dele nessa segunda passagem do Corinthians. E se confirmar essa segunda passagem dele pelo Oriente Médio, acho que pode ser uma coisa muito positiva para a carreira dele e pelo fato também dele estar pertinho ali do Guardiola. Quem sabe ele não pode fazer um curso, alguns cursos, pegar o dia a dia ali com o Guardiola, com os outros técnicos também, não só com o Guardiola. O Guardiola foi um que elogiou o trabalho dele. Então acho que pode ser positivo para a carreira dele. A gente estava falando aqui do Luxemburgo não perceber essas mudanças no futebol, e isso tem que partir da cabeça do técnico mesmo, de quanto mais cedo ele perceber as mudanças que acontecem ali em volta dele, as transformações elas podem ser muito positivas, e eu acredito que o Carille é um desses caras estudiosos, que gosta de ter o conhecimento, gosta de falar sobre isso, e pode ser muito positivo para ele estar ali no Oriente Médio e com isso ele conseguir expandir a área de conhecimento dele sobre futebol. O treinador quando chega no clube, né, o dirigente oferece tudo, né? Eu quero aquela água ali purificada. Não, você vai ter o bebedouro com aquela água. Eu quero aquele jogador tal. Não, você vai ter aquele jogador tal. A gente vai só ter voo fretado? Não, vai ter voo fretado. Mas aí com o decorrer do trabalho, do tempo, nada disso aparece, né? Então acho que foi meio que isso que aconteceu. Um elenco super valorizado, com jogadores que são valorizados e não mostram em campo o valor que o torcedor e a própria mídia dá, como Jadson. É um deles. Pedrinho também, que não explode nunca. Vai jogar por dentro, vai jogar pelo lado, mas cadê? Não é esse jogador que todo mundo fala. Não mostrou nada até agora que leve essa valorização toda. Contratações equivocadas, 3 centroavantes e o menos cotado de todos, o Gustavo, é o que resolve. É o que mete a cabeça lá, faz gols. Uma defesa com o Manuel, que já não ia bem nos times que passou, e passou a ser titular no Corinthians. Então são uma série de situações equivocadas que vieram até antes do Carille. E quando ele chegou, já encontrou a maioria desses jogadores lá, esse terreno montado. Eu não sei se ele queria trabalhar com esse elenco ou não, mas chegou ali e encontrou aquilo. E somado toda essa má vontade, que acho que já desde que ele desembarcou, ele já chegou com uma má vontade incrível, né? Com um pico tremendo. A gente não é baú, então, né? Então vamos lá. Nos bastidores do Corinthians, a palavra é essa, mala. Sim. Aquele Carille que foi para a Arábia Saudita não voltou para o Brasil. E ele era ele tinha uma postura de ser um treinador diferente, porque ele não escondia as coisas, né? Ele anunciava o time antes, ele falava abertamente sobre o que ia fazer. Isso foi muito legal, isso marcou realmente a presença dele naquela primeira passagem, né? A gente valorizava muito isso. Eu lembro que no desembarque ele já chegou meio mal-humorado. Chegou. Eu falei, caramba, o cara voltou diferente. Eu acho que foi porque quando ele foi pra lá eram 2 caminhões, né? Mas como ele voltou antes, ele teve que deixar um. E aí ele ficou meio e pegou muito mal pro Carille a situação do Bocelli, né? Porque depois ele verbaliza. Não era o que imaginava. Mas como assim não era o que imaginava? Não, ele pediu o cara. O próprio Bocelli diz aí na contratação dele que ele estava lá jogando no futebol mexicano e que ele recebeu uma ligação do próprio Fábio Carille. Aí o cara falou, olha, não era bem isso que eu queria. E eu acho que o Bocelli termina o ano como o melhor centroavante do Corinthians. Para mim também, embora o Gustavo o artilheiro, né? Tecnicamente, o melhor de todos é o Wagner Love, mas a fase do Wagner Love, te falar também, nossa senhora, o Wagner Love pegava cada bola de frente para o goleiro do adversário e não conseguia fazer gols. O Gustavo aí no jogo aéreo é um cara muito forte, mas eu acho que o cara que mais acrescentou para esse ataque do Corinthians e merecia a titularidade era o Bocelli. Na mão do Carille não é o cara que fazia acontecer.
ele optava muitas vezes pelo Gustavo, ele muitas vezes colocava o Wagner Love para jogar ali ou de centroavante ou aberto pela direita, aí correndo atrás de laterais. E, cara, é uma pena, porque o Carille ele tinha tudo para se tornar um técnico extremamente promissor. É um cara que retorna para o clube que o projetou para o futebol ali como treinador, é um cara que conhecia todo o elenco. E a forma como ele sai, não saiu da melhor maneira não, cara. Infelizmente, poderia ter tido um desfecho melhor. Prova, em épocas de redes sociais, que ele não saiu de uma maneira positiva, é que nenhum jogador fez textão dando tchau pro Carille. Nenhum. Pelo contrário, teve jogador comemorando. Não nas redes sociais, né? Ali nos bastidores, a galera comemorando realmente a saída do Fábio Carille. A agenda do Timão para 2020, uma agenda pesadíssima, viu? Porque tem Florida Cup pela frente. O Corinthians já começa o ano no dia 15 de janeiro contra o New York City pela Florida Cup. Depois o Atlético Nacional, um gigante colombiano, no dia 18 de janeiro. Para o Paulistão, a bola rola no dia 22 de janeiro. Gente, curtíssimo ainda. Tem a viagem para a Flórida e aí na volta já a estreia no Paulistão contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O legal do Paulistão é que o cara olha assim, né? Parece uma molezinha. O Paulistão é terrível, porque aqui em Mirassol são 600 quilômetros rumo Noroeste, ao né? Noroeste. Longe, muito calor, um jogo desgastante. Aí tem a Ponte Preta em Campinas, mais próxima ali de São Paulo, o clássico contra o Santos. Atenção neste clássico, porque ele é antes da estreia do Corinthians na fase 2 da Libertadores da América contra o San José, o Nacional de Potosí da Bolívia. Então pode ser que neste clássico, mano, você acredita que de repente vá com um time misto ou vai com força máxima? Então, cara, depende muito de como Guarani do Paraguai, né? Sim, pode ser o Guarani São do Paraguai. José, Nacional de Potosí Ou o Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai. Sim, é porque o Corinthians ele vai enfrentar o Bolívia 4, né? Exato. E isso vai ser definido ainda no final desse ano. 29 de dezembro. 29, verdade. No dia do meu aniversário. Aí o Corinthians ele pode estar enfrentando aí um desses dois bolivianos ainda que serão definidos no dia 29 ou o Guarani do Paraguai, que é um fantasma na vida do Corinthians também. Mas é que tá, Jackson, eu acho que esse clássico contra o Santos, dependendo de como o Corinthians estiver jogando já no Campeonato Paulista, vale a pena poupar alguns jogadores, porque o Thiago Nunes ele terá uma missão árdua. Ele vai ter que brigar contra o tempo. Ele não quis assumir o Corinthians no término do ano do Campeonato Brasileiro, então tudo para ele agora é novidade. Porque por mais que ele conheça os jogadores vendo pela tela, uma coisa é você vê pela televisão, outra coisa é você viver o dia a dia com o cara. Então é uma situação que ele vai ter que conhecer todo mundo já praticamente na Disney, entre outlets, fotos com o Mickey e tudo mais, ele vai estar conhecendo o grupo. Ele volta para disputar o Campeonato Paulista aí, que tem que servir de laboratório para um time que vai ter uma transformação na forma de jogar. O Corinthians ele tinha realmente um perfil totalmente oposto do perfil agora que o Thiago Nunes vai oferecer. Então precisa saber como o elenco vai reagir, qual a aceitação e qual que é o poder de entendimento que esse elenco terá com relação ao que o Thiago Nunes pensa a respeito de futebol. Não dá pra gente definir e falar, em um mês o Corinthians vai estar voando. Pode estar voando em um mês, pode estar voando em 2 meses, pode estar voando em 6 meses, pode estar voando em 15 dias. Depende muito da inteligência tática que os jogadores vão oferecer para o Thiago Nunes.